Estamos de volta com um Tela 1 especial. Continue assistindo ao programa Temperos da Vida. Temperos da Vida. Voltamos com Temperos da Vida. Nossa receita de gelatina tropical já está dando água na boca. E agora, Camila, o que temos que fazer? Bom, Tere, agora a gente vai montar a segunda camada, que é composta pela gelatina de morango. E tem que colocar com bastante delicadeza, que é para não perfurar a camada da gelatina de abacaxi. E montar ela com as uvas rubi cortadas ao meio com casca. Que para o diabético é muito importante manter as uvas com casca e todas as outras frutas, porque elas impedem a absorção de açúcar com muita rapidez pelo organismo. Após esse passo, novamente a gelatina volta para a refrigeração. Enquanto isso, vamos ver o quadro Pitadas de Saber. Olá, eu estou aqui com a nutricionista Andressa e ela vai falar um pouco pra gente sobre a doença diabetes e vai nos dar algumas dicas. Olá, Andressa, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo certinho. Quais são os sintomas? Como é que a gente pode saber que tem a diabetes? O diabetes envolve muitos sintomas clínicos e também, através de alguns exames laboratoriais, a parte laboratorial, podemos estar diagnosticando melhor. Os sintomas mais específicos que uma pessoa sente ao apresentar um início ou já praticamente o desenvolvimento do diabetes é sede excessiva, uma fome excessiva, urina com muita frequência, independente da quantidade, e também assim, fraqueza, um pouco de irritabilidade. São sintomas que, independente de alimentar-se ou beber-se com frequência, essa sede vem, essa fome vem, e às vezes a pessoa pensa que é porque está fazendo algum regime, alguma restrição, e não, é uma patologia, o diabetes se desenvolvendo. E o que poderia ser feito para controlar a diabetes? O diabetes ele pode ser controlado através de alimentações frequentes, restringindo sim alguns alimentos, não cortando-os de forma definitiva. Essa distribuição de alimentos deve ser a cada 3 horas. Devemos também levar em consideração se a pessoa já tem um excesso de peso, daí já acabamos controlando juntamente com o diabetes. A ingestão de líquidos, cortar a sacarose, que é o açúcar simples, o açúcar branco, estar introduzindo um edulcorante, que é um adoçante artificial, adoçante, né, um adoçante normal. E também prática de atividade física, que ajuda na redução do diabetes, porque aumenta a produção de insulina, caso a pessoa apresente ainda pouca produção da insulina. E em relação à idade de uma criança para um idoso, tem diferença na alimentação? Tem. A criança é bem mais complicada para lidar, já pelo temperamento. Imagine você estar retirando açúcar de uma criança. É muito complicado. Retirar açúcar de um adulto, ele vai se comportar de uma maneira mais responsável com a sua alimentação. Quem controla a alimentação de uma criança são os pais. E normalmente uma criança que é diabética não tem os pais diabéticos. Então é bem mais difícil restringir alimentos de uma criança. Esses alimentos têm que ser mais restritos. Normalmente o diabetes infantil é utilizado insulina. Insulina através de picada, então já tem que adaptar a criança, preparar o psicológico da mesma, envolver os pais e a família nessa reeducação alimentar. E a diabetes, ela é uma doença específica para idosos? Não, acima de 40 anos a pessoa pode estar mais suscetível, né, por causa de certos traumas. Eu já escutei de pacientes que eles adquiriram, pode falar dessa maneira, adquiriram o diabetes através de um choque familiar, um falecimento de pai ou mãe. O pâncreas simplesmente, que é o órgão que produz a insulina, parou de funcionar por um choque emocional e a pessoa se tornou diabética. Então, assim, depende da susceptibilidade da pessoa, mas não digo que é fácil, para qualquer idade é difícil e não tem um fator, pode ser criança, adolescente. O idoso ele tem mais facilidade, só um pouco mais, porque passou dos 40 a gente está suscetível, na verdade, a muitas doenças, não só o diabetes. E uma pessoa que ela tem diabetes, ela precisa, na verdade, ter uma quantidade de açúcar também, né? No corpo. Como que acontece isso?
Tem que ter uma quantidade de açúcar, é o nutricionista que vai estar controlando essa quantidade. Se o diabético ele utiliza a insulina, nós vamos restringir ou liberar próximo aos horários de pico da insulina, de ação dessa insulina. Ou vamos estar restringindo se está muito alto. A gente controla o açúcar sabendo o nível de glicose no sangue, através de um aparelhinho, né, o glicosímetro, é encontrado facilmente em farmácias, pode até um posto de saúde, é através da glicemia, da glicose capilar, glicemia capilar, picada no dedo, coloca no aparelho. Se está muito alto, está 200, 220, vamos restringir. Se está muito baixo, vamos acrescentar. Então é muito particular. A pessoa não vai ter um sintoma muito específico, eu estou com um jeito que estou com açúcar muito alto, mas tem suor, a irritabilidade é muito frequente em pessoas que estão com hipo, com baixo açúcar. Sim. Então, assim, a pessoa fica irritada, fica nervosa, ansiosa, e sede, fome. Então, é mais característico. Eu recomendo sempre mensurar a glicose para poder fazer um diagnóstico mais certeiro. Então, agora você está com baixo açúcar, vamos acrescentar o açúcar. Certo. E pode ser acrescentado, sim, o açúcar simples. Em estados de hipoglicemia, onde a pessoa pode entrar em coma diabético, que é muito difícil de uma pessoa voltar de um coma diabético, pode vir a falecimento muito fácil. Uma glicemia de 50 miligramas de açúcar no sangue. Imagine para o teu peso, 50 é muito pouco. Bala, açúcar, xarope de glicose, mel, qualquer coisa. Alguém anda com uma balinha, né? Um docinho na bolsa, quem tem diabetes. Sim, né? Quem tem o diabetes sempre tem que andar com um açúcar simples na bolsa. Não, nada de chocolate. O chocolate tem um tipo de açúcar, mas tem gordura no chocolate. E a gordura impede com que o açúcar aumente no sangue. Então não adianta comer um chocolate, ele vai demorar muito para elevar a glicose no sangue. Então é mais recomendável balinha simples, né? Água, açúcar, corante. Nada de toffee, coisa assim. Para a gente finalizar agora, em relação ao idoso que tem a doença, qual seria a alimentação certa? A alimentação certa, sim, é a ingestão de muitos líquidos também, né? Líquidos que tenham restrição de açúcar, alimentos diet, cortar realmente o açúcar branco, qualquer coisa que tenha o açúcar branco, doces, tortas, inclusive chocolate, utilizar-se de produtos diet mesmo, chocolate diet, hoje em dia tem achocolatados diet. E que são bons, na verdade, né? Não tem muita diferença de um doce normal. Eles têm edulcorantes, adoçam bem, claro que tem que ter o costume do uso do adoçante. Mas o diabético tem uma qualidade de vida muito boa hoje do que há uns 10 anos atrás, isso tem mais produtos, mais variedade. É isso aí, Andressa, muito obrigada pela entrevista. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos na sequência com Temperos da Vida. Temperos da Vida. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com a continuação do programa Temperos da Vida.